Olá, meus amigos. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, que é um tema tão próximo destes dias que nós estamos vivendo, que é a santidade. Nós celebramos a festa de Todos os Santos e veja, na festa de Todos os Santos nós celebramos a festa dos santos canonizados, esses que nós conhecemos, esses que são venerados pela Igreja, e também, precisamente num dia como a festa de Todos os Santos, nós nos lembramos de todos aqueles que são, por assim dizer, desconhecidos, que tiveram sim uma vida santa, mas que não tiveram um reconhecimento oficial. Pois bem, eu queria começar com vocês com uma consideração. Para que servem os santos? Acho que todo mundo já teve que responder essa pergunta. Não sei, algum de vocês que seja evangélico se pergunta, mas por que os santos? Quem são esses santos? Quem são esses santos que parece que se colocam entre nós e Deus, que parece que atrapalham que nós vejamos Deus diretamente? Pois bem, quem são os santos? Os santos são, por um lado, homens de confiança de Deus, e por outro lado, são esses irmãos mais velhos com quem nós podemos aprender muito. A Igreja é uma família. A Igreja, vista num sentido muito amplo, ela é composta por aqueles que ainda lutam, por aqueles que ainda estão na caminhada, que se diz às vezes a Igreja caminhante ou a Igreja militante, no sentido de milícia para chegar ao céu. Depois por aqueles que padecem no purgatório e por aqueles que já estão no céu, que já gozam da bem-aventurança definitiva. Esses nossos irmãos mais velhos que são os santos. Quem são os santos? É aquela porção da Igreja que já atingiu a glória. E eles são, por um lado, esses homens e mulheres de confiança de Deus. Homens e mulheres que, por assim dizer, tiveram uma vida de acordo com a mensagem de Cristo, de acordo com o Evangelho, ou então aqueles que vieram antes de Cristo. A gente pode pensar nos patriarcas, homens que viveram de acordo com o querer de Deus, com a aliança de Deus. E depois, para nós, são irmãos mais velhos. É tão humano tudo isso. Veja, nós não adoramos os santos. É bom entender isso. Os santos para nós são esses irmãos mais velhos, com quem a gente pode aprender. Em toda a família é assim, sobretudo nas famílias numerosas, os irmãos mais velhos, eles são intermediários entre o pai e os outros irmãos? É claro que não. O contato do pai é sempre único com cada filho. Mesmo nas famílias numerosas, cada filho é um filho único. Mas o irmão mais velho, às vezes, indica o caminho, se é um homem bom, uma mulher boa, mostra por onde se deve fazer as coisas, e tudo isso é muito natural, e no caso dos santos, é muito sobrenatural. Agora, também é verdade que os santos, sobretudo em algumas épocas concretas, eles tiveram um papel fundamental na condução das coisas aqui da Terra. São José Maria Escrivá, cuja mensagem é fundamentalmente a mensagem da chamada de todos à santidade, uma chamada que depois o Concílio Vaticano II, que nós estamos agora relembrando bastante no Ano da Fé, quis firmar bastante. Ele dizia, todos nós estamos chamados à santidade. Não é tarefa de privilegiados, porque para todos nós, para você, para mim, Deus nos disse, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Cristo dizia isso no Sermão da Montanha, para toda aquela multidão, composta de gente mais nova, gente mais velha, gente muito instruída, gente mais simples, que trabalhava no campo, os doutores da lei, todos estamos chamados à santidade. E o mundo precisa dos santos. Não é só Deus que precisa desses homens de confiança. Os santos são essas verdadeiras luzes que iluminam cada época. E também o fundador do Opus Dei dizia no livro Caminho que essas crises mundiais, essas crises que a gente às vezes contempla, crises de verdade, crises de lealdade, problemas na família, essas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. E depois virá a paz de Cristo no reino de Cristo. Assim, ele dizia num ponto desse livro Caminho. E se a gente olha um pouco na história da humanidade, na história da Igreja, os santos, em alguns momentos, tiveram um papel fundamental, até desde o ponto de vista da cultura, da civilização. Pensa, por exemplo, quando se passou da Idade Antiga para a Idade Média, foi um momento difícil, estava caindo o Império Romano, que era poderoso, e foi necessário um santo
com uma visão muito ampla, um Santo Agostinho. Antes dele, naquele momento inicial da igreja, Deus quis contar com um santo como São Paulo, um homem que ele era judeu, ele era de cultura grega e ao mesmo tempo era cidadão romano. Então um homem que pôde integrar os diferentes aspectos, teve uma conversão tão maravilhosa. E depois a gente vai avançando na história, nós vemos como foi necessário um São Francisco para recordar a simplicidade, como foi necessário um São Tomás de Aquino para aprofundar na verdade, naquela mesma época, no século XIII, e mais adiante um Santo Inácio, quando a igreja precisava de uma verdadeira reforma, a reforma do Concílio de Trento e assim por diante. E até os nossos tempos, até os nossos dias, nós precisamos de uma Madre Teresa de Calcutá que, numa situação em que o mundo vivia esquecido de Deus, ela foi encontrar Deus nos mais pobres, nos mais desvalidos. Nós precisamos de um São Maximiliano Kolbe no campo de concentração. E agora, o bem-aventurado João Paulo II, um homem que todos nós de alguma maneira conhecemos, que é tão próximo de cada um de nós e que deixou uma mensagem também muito especial de esperança para a igreja, para o porvir. Pois bem, esses são os santos. Os santos são esses homens que iluminaram o nosso caminho. Mas o nosso caminho sempre é direto para Jesus Cristo. Eles não são intermediários, como os irmãos mais velhos não são intermediários. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que é evangélico, eu queria lhe explicar essa ideia. Nós não temos intermediários, nem mesmo a Virgem Maria, porque a Virgem Maria, entre os santos, é aquela tão especial porque mereceu trazer em seu ventre o próprio Jesus Cristo. Ela não é uma intermediária. Todos eles, por assim dizer, nos apontam a direção, mas o nosso contato sempre é com o único Senhor, é com Jesus Cristo. Para vocês que são católicos, muitos dos que me ouvem, que me veem agora nesta meditação que nós fazemos juntos, eu lhes digo, é natural que vocês tenham um santo da sua devoção, em cada lugar, em cada estado, em cada situação. Agora, vamos pensar nesse santo que você e eu podemos ser. Quer dizer, nós podemos ser santos. E para sermos santos não precisamos fazer nada fora do comum, nada fora do normal. Não é que nós precisaríamos entrar num mosteiro. Claro que os monges podem fazer um trabalho maravilhoso, mas não é a sua vocação, não é a minha. Lá onde nós estamos, você no seu trabalho, eu no meu trabalho de sacerdote diocesano, nós podemos ser de fato santos, podemos ser santos canonizáveis. Isso o concílio quis recordar muito, que nós podemos chegar a uma santidade grande, que todos nós deveríamos poder, pelo menos, ser canonizáveis. Seremos canonizados? Talvez não, por muitas circunstâncias, pelos desdobramentos que a vida tem. Agora, que na nossa vida nós procurássemos imitar Jesus Cristo, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito.